Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Primeiro, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. Segundo, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no primeiro. Terceiro, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Quarto, o efeito retroativo a que se refere o primeiro aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Primeiro, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Segundo, o locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Terceiro, a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021. Primeiro, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Primeiro, a ausência de confirmação, em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação. E, pelo correio. Segunda, por oficial de justiça. Terceira, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Quarta, por edital. 1b. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, segunda, terceira e quarta do primeiro a deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. 1c. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Segundo o disposto no primeiro aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Terceiro, na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Quarto, as citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. Quinto, as microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no primeiro deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM. Sexto, para os fins do quinto deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado da REDESIM, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Art. 252. Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato,
voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Art. 256. A citação por edital será feita. E, quando desconhecido ou incerto citando. Segunda, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Terceira, nos casos expressos em lei. Primeiro considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Segundo, no caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Terceiro, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1. Ou para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idoneia para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Segundo, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Terceiro, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idoneia para a asseguração do direito. Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Segunda, omitida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Terceira, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Quarta, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Primeiro, concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo. E, o autor deverá editar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Segunda, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Terceira, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Segundo, não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do primeiro deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Terceiro, o aditamento a que se refere o inciso I do primeiro deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Quarto, na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Quinto, o autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.
Sexto caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Primeiro, no caso previsto no caput, o processo será extinto. Segundo, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Terceiro, a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o segundo. Quarto, qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o segundo, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Quinto, direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no segundo deste artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do primeiro. Sexto, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do segundo deste artigo. Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Primeiro, o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Segundo, a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Terceiro, apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Quarto, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se e o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Segunda, não for efetivada dentro de 30 dias. Terceira, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Segunda, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Terceira, se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Quarta, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2ª e 3ª, o juiz poderá decidir liminarmente. Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado. Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Primeiro, se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Segundo proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de um ano,
ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do primeiro. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 327. É lícita a acumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Primeiro são requisitos de admissibilidade da acumulação que os pedidos sejam compatíveis entre si. Segunda, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Terceira, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Segundo, quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Terceiro inciso I do primeiro não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Art. 329. O autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Segunda, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Segunda, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Terceira, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Quarta, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Primeiro, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Segundo, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. Terceiro, interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Quarto, se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Primeiro, o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Segundo, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Terceiro, a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Quarto, a audiência não será realizada. E, se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. Segunda, quando não se admitir a autocomposição. Quinto, o autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Sexto, havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes.
Sétimo, a audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Oitavo, não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Nono, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Segunda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, quarto, inciso I. Terceira, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Primeiro, no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, sexto, o termo inicial previsto no inciso 2º será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Segundo, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, quarto, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade da citação. Segunda, incompetência absoluta e relativa. Terceira, incorreção do valor da causa. Quarta, inépcia da petição inicial. V. Perempção. Sexta, litispendência. Sétima, coisa julgada. Oitava, conexão. Nona, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. X. Convenção de arbitragem. X. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Primeiro, verifica-se a litispendência, ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Segundo, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Terceiro, a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Quarto, a coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Quinto, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Sexto, a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo-se não for admissível, a seu respeito, a confissão. Segunda, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Terceira, estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Segunda, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Terceira,
a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Quarta, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Segunda, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349. Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Segunda, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. Primeiro, a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Segundo, a parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Terceiro, na hipótese do segundo, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Quarto, a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Quinto, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Art. 373. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Segunda, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Primeiro, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Segundo, a decisão prevista no primeiro deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Terceiro, a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da parte. Segunda, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Quarto, a convenção de que trata o terceiro pode ser celebrada antes ou durante o processo. Art. 374. Não dependem de provas fatos notórios. Segunda, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Terceira, admitidos no processo como incontroversos. Quarta, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. Art. 394. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes. Segunda, a causa possa ser resolvida por autocomposição. Primeiro, as partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados.
Segundo, o perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. Terceiro, a perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Primeiro, no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, 4ª, 6ª e 7ª do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Segundo, a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Terceiro, se o autor der causa, por três vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença. E, proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Segunda, que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Primeiro, nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Segundo, em qualquer dos casos referidos no primeiro, o tribunal julgará a remessa necessária. Terceiro, não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a mil salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Segunda, 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. Terceira, 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Quarto, também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior. Segunda, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Terceira, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Quarta, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado em manifestação, parecer ou súmula administrativa,